Olá, meu povo libriano, como vocês estão? Eu espero que bem, sejam bem-vindos ao canal do Encantário. E na tiragem de hoje, eu quero trazer algumas reflexões sobre a vida financeira de vocês aí para o mês de abril. E espero que essa leitura possa trazer algumas reflexões aí para mudanças e algumas ações aí ao longo desse mês e dos próximos que virão. Então vamos lá, vou começar a tiragem aqui. Peço licença para a egrégora de vocês para a gente começar nossa leitura. E para começar, eu quero tirar uma carta aqui do oráculo Acredite na Sua Própria Magia, da Amanda Lovelace. E vamos ver o que temos aqui para começarmos a nossa leitura. Saiu uma primeira carta aqui. Carta número 16, raiva, defenda-se. Vou colocar aqui, vou ler para vocês aqui no livrinho o que a Amanda traz para a gente refletir aqui. Não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão tentando queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. Por isso, elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza de que a sua reputação ficará intacta. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe-os provar um pouco da sua raiva. Intensa isso aqui, né, gente? Eu não sei se vocês andaram passando algumas situações aí com pessoas próximas, né, familiares, alguma pessoa que você se relaciona ou alguma questão no trabalho, mas a leitura aqui começa abrindo pra gente, falando pra você usar da sua raiva aí pra poder se movimentar. E óbvio, né, tomar cuidado também com a forma como a gente coloca essa nossa raiva pra fora, mas eu acho que a intenção aqui é que você fale, né, sobre as coisas que você está sentindo, sobre as coisas que você não vai mais aceitar. E aí uma forma de você se defender e também de você se posicionar, né? Eu não sei se vocês tiveram algumas questões financeiras aí, algumas relações, né, que afetaram as finanças de vocês e isso lhes causou raiva e aí vocês não colocaram isso para fora. Estão guardando algum movimento, né, alguma questão aí dentro de vocês, e aí isso pode estar impedindo o caminho também de se desdobrar em coisas maiores e melhores. Ainda não sei muito bem o que isso significa, mas vamos abrir aqui algumas cartas do tarô de Marcélia aqui pra gente entender um pouco melhor o que significa essa raiva aqui, né? Vou deixar essa carta aqui, então vamos lá. Primeira carta que saiu aqui, 3 de copas. Que mais, tarô, para os librianos que me ouvem? Pula mais uma. Página de paus. Viram mais uma. Um enforcado. Opa, já viram mais uma. Saiu aqui a morte, porém invertida. Tem uma aqui querendo pular, vou aceitar. O rei de ouros. Mais 3, por favor, tarô. Rainha de paus. O carro. 9 de ouros. Vou aceitar que é essas por enquanto. Bom, gente, vamos começar aqui pelo 3 de copas, né? E aí vou tentar conectar aqui com essa carta da raiva, né? Eu sinto que vocês estavam
algumas coisas boas aí, colhendo coisas boas na vida de vocês. E muito provavelmente alguma coisa inicial aqui, né? Porque o pajem de paus fala muito sobre essa questão de começar algo novo, mas a partir de um movimento aqui, né? De uma ação, às vezes até uma certa impulsividade, mas que no caso de vocês parece que estava funcionando aí, né? Por mais que fosse algo novo, parece que estava vindo boas colheitas a partir de um olhar aqui de outro ângulo, né? Porque o enforcado, aqui a enforcada mostra pra gente essa forma de olhar pro mundo de uma forma um pouco contrária do que se está acostumado, né? Mas eu sinto que isso incomodou e algumas pessoas, né? E aí provavelmente isso afetou algumas pessoas que se sentiram, sei lá, atacadas, ofendidas e provavelmente vieram a atacar você de alguma forma, né? Talvez não de uma forma explícita, né? Mas com aqueles conselhos que ninguém pediu, né? Ou conselhos vestidos de ataques, na verdade, né? Na verdade são críticas aí vestidas de conselhos, né? Então muita gente veio querer palpitar aqui. E vocês veem, né, que quando a carta ela tá na forma normal dela, eu sinto como se vocês estivessem tentando encerrar algumas coisas do passado de vocês a partir desse novo movimento aqui, dessa impulsividade que acabou levando vocês a uma certa colheita boa, desse olhar diferente, né, que as pessoas não estão acostumadas e muita gente se incomoda, né? Muita gente gosta de ver a gente bem, mas não melhor do que elas. E principalmente quando a gente faz uma coisa diferente, isso tende a incomodar bastante, né? Então eu sinto um certo incômodo aqui, né? Então algumas pessoas com raiva tomaram algumas atitudes aí. E aí isso gerou uma certa raiva em você provavelmente também, né? Mas eu sinto aqui que com esse movimento, eu sinto aqui que talvez não seja uma raiva vindo de você, mas uma raiva vinda dessas pessoas por você estar prosperando, por você estar buscando outros caminhos, né? Porque muita gente se incomoda aí quando a gente começa a sair de um lugar, né? Do qual a gente pertencia, fazendo novos movimentos. Mas eu vejo que foi uma coisa bastante importante aí na vida de vocês e que trouxe resultados, até talvez resultados rápidos aí, né? E aí trazendo mais dinheiro, trazendo novas oportunidades, novas parcerias, né? Então eu vejo que vocês se colocaram nessa posição aqui de trono, assim, né? De colheita, de conseguir alcançar seus objetivos aí, né? E aí eu sinto que talvez alguma parceria em conjunto aqui que também trouxe mais ação para você, então talvez você com pensamentos prósperos, se colocando nesse lugar, buscando se colocar nesse lugar, com uma parceria que a partir dessa ação, dessa impulsividade, coloca você, talvez vocês, né, essas novas parcerias aqui numa situação de comemoração, né, uma coisa bem feliz aí, né. E aí sim, gente, movimentos, né, com o carro aqui. Parece que você buscou uma nova forma de encarar o mundo, de ir para o mundo, talvez coisa que você estava fazendo mais a passos mais lentos ou ainda com vergonha, tentando se esconder de alguma forma, mas eu não sei se vocês tiveram alguma ideia, algum insight, alguma provocação que levou vocês a realmente se movimentar, mesmo que a partir de uma coisa nova, né? Mas que já vinha aí com uma grande ação, intenção aí para vocês, né? Então, vocês subiram na motinha de vocês e foram em busca aqui dessa colheita, né? Olha que bonita essa carta, né? Várias moedas aí num terreno bem fértil, né? Então, acredito que foi esse um dos motivos pelos quais as pessoas começaram a destilar alguma raiva aí para vocês, né? E aí não sei exatamente que tipo de relação que vai servir aí
para cada pessoa um caso diferente, né? Vou abrir mais umas cartas aqui para ver se aparece mais alguma coisa. Viraram duas aqui. Olha só, 5 de espadas, né? Ó, as pessoas bem incomodadas, de costas, uma lá atrás chorando, né? Mas você estava aqui, né? Com as suas ferramentas, com as suas armas, de alguma forma se defendendo dessas energias. Então, olha só. Bastante gente incomodada. Eu sinto que essa pessoa em primeira perspectiva que são vocês, né? E essas outras pessoas representando essas pessoas que sentiram raiva por vocês estarem nesse movimento aqui de buscar colher mais coisas, né? Se movimentar aqui através do carro. Então eu sinto que algumas pessoas aí um pouco com inveja, né? E destilaram alguns de seus venenos sobre vocês. Mas isso não impediu que vocês viessem para esse lugar, né? 10 de copas aqui fala sobre essa colheita, né? Sobre viver bem com a sua família, com as pessoas que você tem próximo, né? Buscando viver uma vida talvez aqui entre o campo e a cidade, né? Não sei se vocês compraram algum imóvel, algum outro bem. E é uma energia aqui de bastante prosperidade aí, né? E acho que vocês estão super certos. Eu acho que isso moveu vocês ainda mais, né? Mas eu acho que essa carta aqui diz muito sobre essa raiva aqui, né? Eu não sinto, talvez, que vocês estavam com raiva. Eu sinto que essa raiva veio de outras pessoas aí, né? Que se incomodaram bastante com os movimentos que vocês andaram fazendo aí. Eu vou tirar mais uma cartinha, cada uma de um oráculo diferente. Esse aqui da super atração. Vamos ver o que traz aqui pra gente. Opa, tem uma querendo muito pular aqui. Espera só um minuto, gente, que tá aqui. Ó. Quando eu me conecto com a espiritualidade, eu tenho uma sensação de certeza, magnitude e facilidade que eu nunca tinha conhecido antes. Então eu não sei se vocês oraram muito por isso, fizeram aí suas rezas, seus movimentos espirituais para escutar essas ideias, esses insights, né? E acabaram se conectando realmente aqui com algo que vocês nunca tinham experimentado, né? E aí muitas vezes a gente não tem facilidade para aceitar esse merecimento, mas no caso de vocês aqui, eu sinto que vocês sabiam que iam colher isso, aceitaram essas oportunidades, essas possibilidades, né? Se conectaram com algo que nunca havia sido conectado antes, mas de novo, pessoas aqui que não conseguiram talvez fazer as mesmas coisas, os mesmos movimentos, com bastante raiva aqui, né? Viraram as costas para vocês, talvez pudesse ser pessoas próximas das quais você confiava e até queria levar junto, mas tem gente que não consegue se conectar, né? Não, sente que não tem esse merecimento, né, gente? E aí acaba atacando, né, a gente por a gente fazer diferente, né? Eu sei que não é fácil fazer movimentos diferentes, né? Muita gente acaba se incomodando bastante. Aí vou tirar uma carta aqui desse outro oráculo, que eu gosto bastante. Saiu aqui uma carta bem bonita. Chama aqui sinais. Se você está procurando por um sinal, é este aqui, né? Então, eu sinto que essa carta está dizendo para vocês que o que vocês fizeram foi o caminho certo, que isso estava preparado para vocês. Então, se por acaso vocês se sentiram mal, né? Porque essas pessoas viraram as costas, começaram a criticar, a trazer algumas percepções ruins sobre o que você estava fazendo, e aí talvez um sentimento de culpa começou a querer se instalar em você, e aí talvez em algum momento você tenha ficado com vontade de recuar aí, né? Mas essa carta me diz que esse é o sinal para você aceitar que você fez o que você deveria fazer, né? Que olhar por esse outro ângulo aqui foi muito importante para que você pudesse
fazer novas parcerias, colher essas abundâncias, comprar seu imóvel, ganhar mais dinheiro, iniciar seu negócio. E realmente foi isso aqui que eu sinto que vocês colheram ou vem colhendo aqui, né? Então, aqui quando diz, né? Vou pegar o livrinho aqui de novo para lembrar o que está escrito. Né? Começa assim, não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. Então, eu acho que talvez vocês tenham decidido falar também, né? Colocar um limite do tipo, olha, eu construí isso aqui, eu aceito receber isso aqui, eu tô colhendo aquilo que eu plantei, então o limite que você vai é até aqui, né? E aí pode ser que elas tenham realmente tentado aí destruir sua reputação, falando mal de vocês para outras pessoas, né? Eu acho que a carta da morte representa muito isso, né? A pessoa querendo levar você mesmo a uma estagnação, a um fracasso, mas eu sinto que vocês talvez nem tenham respondido e para quem respondeu, né, se colocou aí, se posicionou, colocou limites, foi importante também. Talvez tenha acendido um pouco mais a raiva dessas pessoas, mas eu não vejo que isso atingiu vocês assim, né? Então eu acho que vocês fizeram o que vocês precisavam fazer, o que havia de promessa na sua vida aí pela inteligência cósmica, e essa carta diz que essa leitura, né, é um grande sinal aí de que vocês foram para o caminho certo aí, né, gente? Então não se arrependam, não se culpem, continuem, não parem, né? A energia do carro traz essa coisa de continuar fazendo movimentos, de continuar indo atrás, então não se deixem estagnar, não se deixem atingir pela energia dessas pessoas, porque esse é o caminho certo de vocês aí, né? Isso foi preparado para vocês. Talvez vocês tenham passado dificuldades aí no passado, alguns movimentos difíceis, mas buscar essas outras perspectivas levou vocês a um novo patamar aí, né? E se por acaso vocês estão ainda nessa situação de culpa, né? Por conta da raiva que destilaram em cima de você aqui, eu acho que o conselho da mesa é para que vocês não se sintam atingidos, né? Não se deixem cair aqui por essas questões aí, essas pessoas que estão querendo te ferir, te querendo puxar para trás, porque tem isso também, né, gente? Quando a gente começa a crescer, algumas pessoas vão tentar te levar de volta para o lugar onde elas estão, né? Provavelmente onde você estava, mas eu acho que é de vocês terem se conectado com algo que vocês nunca haviam se conectado antes, abriu uma nova perspectiva dentro de vocês, né? E sinto que vocês querem mais disso e vocês devem continuar nesse caminho, não se percam aí nas energias e sei lá, nas invejas dos outros, né? Porque o que tá guardado para vocês e que ainda tem muito para se abrir aí é bem bonito aqui, né? Olha quantas taças, olha essa comemoração e vocês meio que talvez de costas aí para esse passado ou para essas pessoas, né? Tipo, eu vou olhar em frente agora porque e não há mais espaço na minha vida para continuar aceitando esse tipo de coisa aqui, né? Desse 5 de espadas aqui. Bem interessante a leitura de vocês, né, librianos? Então não se percam, não se deixem perder pelas expectativas e energias dos outros, porque isso aqui é um sinal e eu sinto que vocês precisam continuar indo em frente porque ainda pode abrir mais oportunidades. Eu acho que quando a gente também expande, né, a oportunidade para outras pessoas se expandirem juntos, né? Mas não todo mundo, porque tem gente que só tá ali para puxar para trás, né, em vez de aproveitar a oportunidade para crescer junto. Não, vai mais cutucar e criticar, né? Então, continue em frente. E aí eu vou tirar uma última carta aqui, né, do oráculo. Acredite na sua própria magia para ver agora o que a mesa traz aqui depois dessa leitura, né? Vilão, você pode sempre reescrever sua história. Eu sinto aqui, né, que como se a concha aqui estivesse trazendo esse meio que esse barulho, né? Então eu acho que é a energia dessas pessoas que vêm falar coisas pra você, ou tá falando mal de você pelas costas, tentando te atingir de alguma forma, mas ela tá segurando uma pedra meio que pra quebrar essa concha aqui, né? Então, tipo, parem de falar, porque eu não vou mais ouvir vocês, o que vocês falam também não importa mais aqui pra mim, né? Vou ler no livro aqui o que traz de reflexão sobre essa carta. E ela diz assim:
Uma verdade difícil de engolir. Às vezes os vilões vencem. No entanto, isso não significa que você deva desistir ou perder toda a esperança. Isso apenas significa que você tem que reescrever a sua história e seguir em frente. Pode ser incrivelmente libertador e poderoso recuperar a si mesmo depois de uma tragédia pessoal. Então é isso, né, gente? Esse vilão aqui, eu sinto que se não é uma pessoa, é um grupo de pessoas aí que ficou bastante incomodado aí com seus movimentos, com a sua criatividade, com a sua forma de encontrar novas formas de construir as suas coisas, né, de prosperar. Mas você tá reescrevendo a sua história, né? E se você tá nessa energia de ir para esse lugar e ainda não foi, o sinal aqui da mesa é para vocês irem em frente e reconstruir essa história, né? Reescrever essa história de vocês, porque esse é um caminho, é um chamado aí, principalmente para o mês de abril, né? Então, saibam selecionar quem está do lado de vocês, respeitem a si mesmo, a história de vocês, porque o que vem aí, ou o que está acontecendo, foi preparado para vocês. Então, aceitem, né? Recebam isso aí, porque não veio do nada, foi uma construção, né? E muitos movimentos que vocês fizeram também. Eu acho que a prosperidade, ela não vem também quando a gente fica inerte, né? É a partir do desconforto que a gente consegue se, se desenvolver aí, né? E eu acho que é isso, assim, librianos, librianas que me ouvem. Eu acho que é uma leitura já bem esclarecedora aí. Eu acho que não tem muito mais o que tirar aqui. Eu acho que a mesa pede para que no mês de abril aí vocês fiquem firmes, para aqueles que já fizeram esses movimentos e estão colhendo, e para aqueles que estão querendo fazer isso, né, o ir em frente, se movimentem, gente, né? Peguem essa energia do carro aqui, vão em frente e não escutem aqui o que essas pessoas querem falar ou dizer, se for para te puxar para baixo. Se for alguém para crescer junto com você, é bem-vindo. Se não for, quebre, né, essas vozes aí e defenda-se, porque é o seu lugar aí, né? Não deixem essas pessoas queimarem você nem o nome de vocês. Então também busquem um certo posicionamento aí no mês de abril e continuem fazendo os movimentos para que as colheitas continuem aí durante esse mês e nos próximos que virão. Então eu acho que é isso, queridos e queridas que me ouvem aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Se quiserem deixar um comentário aqui, eu vou ficar muito feliz, né? Se quiserem partilhar um pouquinho da história de vocês e dos movimentos que vocês vêm ganhando aí. E se sentirem no coração, se inscrevam no canal. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. E qualquer coisa, é só mandar uma mensagem. Estou à disposição aí pra gente construir coisas juntas e fazer outras reflexões aí, caso seja necessário. Então é isso, meu povo. Agradeço demais. Se vocês sentirem também, busquem outros vídeos aí de outros signos do mapa astral de vocês, porque deve ter alguma leitura correlacionada aqui se vocês sentirem esse chamado, tá bom? Então é isso. Agradeço demais a atenção de vocês e espero vocês nas próximas leituras. Um abraço!